É de coração. Como descrever? Como explicar o amor que vai de leste a oeste pra me resgatar? Tu me conheces bem, tu sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, tu sempre sabes onde estou. É de coração.
Bom dia, amada igreja, a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Como diz uma gíria aí, que nós ouvimos no meio secular, né? Já começamos com o pé direito, né? Glória a Deus por essa canção tão inspirativa que nos motiva a estar, de fato, de coração na presença do nosso Deus. E tudo aquilo que nós venhamos a fazer, seja nessa ministração, nessa manhã, seja em nossas vidas diárias, possamos ter esse sentimento, né, que nós acabamos de cantar, que as nossas expressões, as nossas intenções, as nossas ações possam redundar em glória, né, para o nosso Deus, e que possamos fazê-las sempre de coração aberto, livre, para a honra e glória do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Sejam bem-vindos a mais um culto online, não é isso? Estamos aí já chegando a quase 30 cultos. Não sabemos ainda quando voltaremos, né, nos reunir presencialmente. Esperamos que em breve. Mas enquanto isso não acontece, creio que Deus tem falado ao nosso coração através desses cultos que temos feito, né, dessa nova forma, de forma online. E a nossa velha frase que eu tenho repetido aqui sistematicamente, vou continuar repetindo até a gente cansar, né? A Trindade não está de quarentena. Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo continuam agindo no mundo. E por isso que nós acreditamos que mesmo à distância, mesmo de forma online, Deus tem falado profundamente ao teu coração, ao meu coração, né? Se tem sido assim, irmãos, que de fato Ele continue falando a cada um de nós. Como tenho dito aqui, não sei como sairemos depois dessa crise, como estaremos do outro lado, né, desse mar, né? Não sei como nós estaremos após pandemia, mas eu espero que estejamos melhores e mais fortalecidos em diversas áreas de nossa vida, inclusive na área espiritual. O Senhor, de fato, Ele tem mostrado a nós algumas coisas que Ele requer, né, de cada um de nós. E eu creio que Ele tem falado aos nossos corações ao longo dos nossos cultos online. Sejam bem-vindos aqueles que nos visitam, aqueles que são já nossos membros online. Muito obrigado pela presença de vocês. Vocês têm acompanhado aqui as ministrações, os nossos cultos. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. E já quero deixar um convite a você, né? Para assim que nós tivermos condições de nos reunirmos fisicamente, presencialmente, que você reserve na sua agenda também um tempo para estar conosco ali, agradecendo a Deus, né, pelas vitórias, pelas bênçãos alcançadas ao longo desse período. A PBP, mais uma vez, o nosso abraço, a nossa saudação, e pedimos que Deus esteja conosco em mais essa ministração. Nós vamos iniciar o culto, já iniciamos, mas vamos ter nesse momento um momento de oração inicial aqui, colocando as nossas vidas, tudo aquilo que nós já vimos e ouviremos e viveremos ao longo desta manhã, pedindo ao Senhor que esteja abençoando as nossas vidas, recebendo o nosso louvor, a nossa adoração e direcionando aquilo que Ele quer fazer em nossas vidas nessa manhã. Eu creio que Deus quer fazer alguma coisa na sua vida nessa manhã, né? E já começou fazendo, nos falando através dessa canção que nós ouvimos, através da oração que faremos, dos textos bíblicos que leremos. Ao longo de tudo aquilo que nós viveremos nessa manhã, eu tenho certeza que ao término dessa celebração, Deus quer deixar uma mensagem clara para você. Deus quer deixar um recado claro para você e para mim, não é isso? E para isso nós estamos aqui mais uma vez diante da presença dEle. Vamos pedir então as bênçãos do Senhor para a continuidade desse culto. Feche seus olhos aí na sua casa, com a sua família. Vamos falar com o Pai. Senhor, nós somos gratos a Ti pelo privilégio e a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez diante da Tua presença, Pai querido. Deus querido, a nossa impossibilidade de estar no templo não tem impedido a nossa comunhão uns com os outros, nem a nossa comunhão contigo. Então te peço que o Senhor continue falando, ministrando aos nossos corações no transcorrer desta celebração. Muito obrigado por aquilo que nós já vivemos aqui, ó Deus, pelas canções que nós já ouvimos, que nos inspiram a estar na Tua presença, que nos inspiram a buscar a Tua face de todo o nosso coração. Esteja conosco, ó Deus, nos abençoando de forma poderosa e que tudo aquilo que nós venhamos a fazer essa manhã, ao término desse culto, possamos olhar para aquilo que vivemos, olhar para a experiência que nós estaremos
participando e possamos extrair, ó Deus, as melhores lições, os melhores princípios que o Senhor quer deixar para cada um de nós nessa manhã. Abençoe cada um dos meus queridos, esteja conosco nesta celebração, Pai querido. Assim oramos no nome especial e precioso de Jesus. Amém. Queridos, eu quero te convidar para lermos juntos o Salmo 127, né? Temos dito aqui que, na verdade, esse mês de maio, como costumeiramente fazemos, né? Ainda não é o nosso mês da família, mas nós temos dado ênfase aqui em alguns momentos, a momentos especiais relacionados à família, a momentos especiais relacionados a participações especiais da família. E nesse momento eu quero ler com você o Salmo 127, esse último domingo aí de maio, verso 1 e 2. Salmo 127, verso 1 e 2. Abra sua Bíblia aí. Eu vou ler aqui na minha versão, que é a Nova Versão Internacional, a NVI. Você pode acompanhar aí na sua. Texto muito conhecido, né? Mas diz assim: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil o sentinela montar guarda. Será inútil levantar e dormir cedo, levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Então esse texto fala da presença fundamental, né, necessária em Deus, em nossas casas, atuando como três missões, vamos colocar assim, na nossa família, né? Como construtor, que nos ajuda a construir para não construirmos algo inútil, como um vigia, que está sempre preparado ali, de guarda montada, né? Para guardar a nossa vida e a nossa casa, e como um trabalhador, né? Que está ali nos ajudando nas nossas tarefas diárias, nos ajudando no nosso trabalho, porque se trabalharmos de forma isolada, não é isso? Não seremos bem-sucedidos nas nossas ações. Então, que texto maravilhoso, onde nós observamos então a presença de Deus como construtor, como vigia, como trabalhador que está conosco, nos ajudando nas nossas casas, né? A termos uma noite de sono, a termos as nossas coisas estabelecidas. Isso é fruto da graça de Deus. Eu quero então, nesse momento, com esses princípios no coração, com esse texto no coração, ter mais um momento agora de oração pelas famílias da igreja, não é isso? Cada família tem passado por suas lutas, cada família tem passado pelos seus mares vermelhos, né, ao longo dessa pandemia. Então eu quero orar pela cada família que está nos assistindo e pedir ao Senhor que esteja abençoando aí cada um de vocês, e que a presença do Senhor, como o salmista nos mostra aqui, como trabalhador, construtor, como vigia, como trabalhador, né, que está conosco, mesmo enquanto nós estamos dormindo, Ele está trabalhando. Eu quero orar então pelas famílias, para que Deus esteja nos abençoando aí, cuidando e nos sustentando a cada dia. Existem várias demandas, não é isso? Demandas emocionais, demandas espirituais, demandas relacionadas à própria saúde física, demandas financeiras, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Só a graça de Deus para nos ajudar a atravessar esse vale, né, e abençoar e sustentar as nossas famílias. Vamos orar então a esse Deus que é o construtor, a esse Deus que é o vigia, esse Deus que é o trabalhador, né, que está conosco, nos sustentando a cada dia. Feche seus olhos, vamos orar e falar com o Pai. Deus, nós somos gratos mais uma vez pela oportunidade de novamente falarmos com o Senhor, e agora de uma forma específica eu quero orar pelas famílias, Pai querido, pelas famílias da Tua igreja, porque o texto que nós lemos nos mostra como o Senhor tem sido esse Deus que não nos abandona, mas é aquele Deus que tem atuado como o construtor que nos auxilia para construirmos as nossas casas em solos realmente confiáveis, Pai querido. O Senhor como o vigia, que mesmo está à porta das nossas casas, nos protegendo e nos guardando. O Senhor como o trabalhador,
que continua trabalhando mesmo quando nós estamos dormindo. Muito obrigado, Deus, por essa percepção que o salmista tem da tua pessoa e que nós possamos também, enquanto famílias, nesse tempo tão desafiador, ter a mesma percepção. Saber, ó Deus, que se não for o Senhor para nos ajudar a construir, ó Deus, os valores, a construir os nossos relacionamentos, a construir a nossa casa em solo firme, em vão será o nosso trabalho. Se não é o Senhor, ó Deus, a vigiar as portas da nossa casa, a vigiar, ó Deus, cada momento da nossa entrada e da nossa saída, inútil será a nossa vigilância. Se não é o Senhor, ó Deus, para nos ajudar no trabalho diário, em todas as ações da nossa vida, por mais que nós venhamos a nos esforçar, se o Senhor não estiver conosco, nos ajudando na caminhada, inútil será também o nosso trabalho. Muito obrigado por sabermos que o Senhor tem cuidado de nós. Eu quero te pedir, ó Deus, uma bênção especial sobre a vida de cada família que nesse momento nos assiste, Pai querido. A começar aqui pela minha casa, que as demais famílias, que as demais casas estejam nesse momento, ó Deus, recebendo aí a visita do Teu Santo Espírito para trazer, ó Deus, renovação, para trazer, ó Deus, um olhar de esperança, para trazer, ó Deus, um olhar de renovo, um olhar, ó Deus, de relacionamento mais especial entre os membros da família e o Senhor também. Que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, cada família nesse momento, ó Pai, é a nossa oração, é o nosso clamor, é a nossa petição que fazemos a Ti, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém, queridos. Nós vamos, nesse espírito de oração e gratidão a Deus, continuar adorando ao Senhor, só que nesse momento através de cânticos de adoração. Vamos adorar ao Senhor com 2 cânticos. O primeiro é o Sonda-me e Usa-me, e o segundo é o Verdadeiro Adorador. Que juntos possamos adorar ao Senhor com essas canções e fazer da nossa casa, da nossa sala, do nosso quarto, da nossa varanda, onde estivermos reunidos nesse momento com a nossa família, um local de adoração, um altar de adoração ao nosso Deus. Vamos juntos então adorar ao Senhor. Sonda-me e usa-me, e depois um verdadeiro adorador. Sonda-me e usa-me.
Aleluias, né? Como é bom adorar ao nosso Deus, ainda mais com canções tão inspirativas. Deus continue abençoando aí nosso irmão Israel, Amanda, toda a família Rodrigues. Que o Senhor esteja sustentando, abençoando. Vocês têm sido bênçãos nas mãos do Senhor, né? Nesse tempo de desafio. Que o Senhor continue abençoando a vida de vocês e que vocês tenham recebido aí na sua casa, né? Essa presença tão especial do Espírito Santo de Deus através do louvor. A Bíblia nos fala que Deus habita nos meios dos louvores. Eu tenho certeza que ele chegou aí à sua casa, porque de fato foi um momento tão gostoso, inspirativo de adoração, com canções e expressões tão maravilhosas de adoração ao Senhor. Deus continue nos abençoando, inspirando e motivando a cada dia. Queridos, eu quero, nesse momento, rapidamente trazer aqui alguns avisos, antes de nós entrarmos na mensagem dessa manhã. Quero agradecer aos irmãos pelo dia de ontem, onde nós tivemos mais uma edição do Dízimo Delivery. Muito obrigado àqueles irmãos que puderam estar dando ali a sua oferta, o seu dízimo, tá bom? Deus continue abençoando e restaurando aí a vida dos irmãos em todos os aspectos materiais e tudo mais, tá bom? Aqueles que não puderam, entendemos perfeitamente esse momento difícil, de desafio, que o Senhor esteja também abençoando a tua vida poderosamente, tá bom? Depois eu revelo aos irmãos quanto nós chegamos ao nosso alvo de missões mundiais, né? Quando tivemos o fechamento do dia de ontem. Quero também agradecer aos irmãos da nossa área de ação social e os voluntários que ao longo da semana, né, de segunda a sexta, estiveram em nossa igreja através do projeto Quarentena Solidária. Não é isso? Já arrecadamos também uma boa quantidade de alimentos não perecíveis, material e produtos de higiene que estão sendo trocados por máscaras, não é isso? 1 quilo de alimento perecível ou algum kit de higiene por uma máscara. Então, Deus abençoe cada um voluntário que pôde estar ao longo da semana, que nós possamos continuar aí com esse trabalho. O objetivo é arrecadar alimentos, produtos de higiene e limpeza, vamos dizer assim, né? Para abençoar famílias que necessitam dessa ajuda nesse momento de crise. Não só famílias da igreja, graças a Deus não temos muitos casos, mas pessoas também que estão ao nosso redor. Então Deus abençoe cada voluntário, o trabalho continua. Também em breve traremos um relatório mais detalhado da quarentena solidária, que continuará acontecendo ao longo dessa próxima semana, que se inicia hoje, não é isso? A partir de amanhã, então, de 15 às 17 horas, teremos então 2 irmãos na igreja para fazer então esse trabalho da quarentena solidária, tá bom? Deus abençoe a cada um de nós. Quero também falar aos casais, mais uma vez, se Deus permitindo Deus, nessa semana estaremos iniciando aí o nosso PG online para casais. Então você, casal, está convidado a estar conosco. Os PGs online serão apenas 4 encontros, que serão assim, muito motivacionais, inspiradores e restauradores para o teu casamento, tá bom? Então estejam conosco. Irmãos, isso é para todos os casais, tá bom? Ah, mas eu não estou em crise conjugal. Não estamos dizendo que esse curso é para quem está em crise. Esse curso é para os casais, para mantermos acesa a chama do casamento, tá bom? Então vem estar conosco. Serão apenas 4 encontros. Procure o Israel ou a Simone, tá bom? Para fazer a sua inscrição. Ou você pode se manifestar aí também agora no Facebook, dando assim fazendo assim a sua inscrição nesse momento. E por fim, quero dizer que hoje estaremos revelando, né, aqueles amigos ocultos de oração das famílias, não é isso? Nossa irmã Gilciné é responsável por essa ação, estará aí ao longo da tarde compartilhando com as famílias um vídeo, né, daquelas famílias que ficaram responsáveis de estarem orando uns pelos outros, desse momento de amigo oculto das famílias. E depois, se você quiser continuar orando, irmãos, não há nenhum problema. Acho que será muito benéfico mantermos aí essa nossa comunhão em oração, não é isso? Mesmo depois que a pandemia passar, mantendo esse vínculo, esse laço entre as famílias em oração, tá bom? Então, hoje à tarde nós estaremos tendo esse momento também
de revelação aí, você vai estar recebendo essa informação através da nossa irmã Jucineia. Amém? Então esses são os avisos da manhã. Se eu esqueci de alguma coisa à noite, eu informo e retorno, tá bom? Deus abençoe a todos. Eu quero te convidar a, nessa manhã, abrir a sua Bíblia no livro do profeta Daniel. Daniel, capítulo 1. Nós vamos ler, na verdade, nós vamos usar todo o capítulo 1, mas eu quero ler a partir do verso 15. Daniel 1, de 15 a 30. Vamos ler de 15 a 30 e depois, mas deixa a sua Bíblia aberta no capítulo 1, que vai ser a base aí da nossa reflexão dessa manhã. Daniel capítulo 3, falei capítulo 1, né? Perdão. Daniel capítulo 3, de 15 a 30, tá bom? Daniel 3, de 15 a 30, tá bom? Vamos ler do 14. Capítulo 3, de 14 a 30, tá bom? Então diz assim a palavra de Deus. Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem do ouro que mandei erguer? Pois agora quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla, de toda espécie de música, se vocês se dispuserem e prostrarem-se em terra e adorar a imagem do que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se vocês não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. E ele nos livrará da tua mão, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abidnego que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o costume. E ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente, e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abidnego. E estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos conselheiros: não foram 3 homens amarrados que atiramos no fogo? E eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens, desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto parece ser um filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado, e os seus mantos não estavam queimados, e não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da sua vida a prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado a sua casa, seja despedaçado, e sua casa seja transformada em monte de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia.
Nós estamos aí em mais uma mensagem da nossa série, né? Que acabou se tornando uma série, As Lições dos Profetas para os Dias de Crise. E nessa manhã, o tema da nossa mensagem é Comprometidos com Deus. Você pode repetir aí? Comprometidos com Deus. Vamos orar? Senhor, louvamos o Teu nome pela Tua palavra, porque ela é poderosa, viva, eficaz, e te pedimos que mais uma vez o Senhor esteja falando aos nossos corações. Esteja ministrando a cada vida nessa hora, esteja trazendo uma palavra de renovo às nossas vidas. É a oração que fazemos a Ti no nome de Jesus. Amém. Comprometidos com Deus é o tema da nossa reflexão, dessa mais uma mensagem da nossa série, né? Sobre as lições dos profetas nos dias de crise. E hoje vamos falar sobre um dos episódios mais conhecidos na Bíblia, né? E também um dos mais conhecidos no livro de Daniel. Nós, nesse livro, mais um livro profético, acompanhamos as experiências que o profeta Daniel viveu durante o período que esteve cativo na Babilônia, não é isso? Após Jerusalém ter sido conquistada por Nabucodonosor. E é interessante que era mais um momento de crise da história de Israel, né? Já falamos aqui, já trouxemos mensagens aqui sobre a vida do profeta Jeremias, Isaías, Ezequiel, Zacarias, Jonas, e mais uma vez nos deparamos com um momento de crise da história de Israel, né? O povo de Deus parece que de tempos em tempos vemos na Bíblia então um povo passando por situações de crise diversas, né? Mas como é bom também perceber que mesmo diante das crises, Deus tem dado, ou deu, né, ao seu povo, independente de qual fosse a situação, as respostas necessárias para que eles pudessem também sair do outro lado, né, mais que vencedores. Voltando aqui para Daniel, percebemos que diante de mais essa crise de Israel, algumas coisas nos saltam aos olhos, né? Precisamos entender o pano de fundo, né? O cenário daquilo que estava acontecendo um pouquinho, para que a nação mais uma vez estivesse envolvida numa crise. Primeiro precisamos entender a situação política de Israel, de Judá, né? Judá era governado por um rei ímpio, Joaquim. Diferente do seu pai Josias, né, que foi um grande reformador e chegou a rasgar as suas roupas em sinal de contrição e arrependimento. Ao contrário, Joaquim, na verdade, rasgou o rolo da palavra de Deus, mandou prender o profeta Jeremias, né, e não estava atento às mensagens que Deus estava enviando para ele e para o povo de Israel. E diante disso, percebemos então que o cenário ao redor de Judá, que já era um cenário interno muito crítico, o cenário ao redor também mostrava um tempo de crise, um tempo de situação complicada para aquele povo, né? Esse ano aqui, onde o livro de Daniel foi escrito, foi mais ou menos no ano 600 a.C. E nesse momento há uma turbulência no cenário político, né, militar da época, porque quando surge uma nova nação, né, a história humana é assim, se levantam reinos em determinados momentos que acabam sendo os reinos dominantes e depois um reino vai sucedendo outro reino. E naquele contexto, então, se levanta o reino babilônico através da figura de um homem chamado Nabucodonosor, não é isso? Que é aquele que está comandando ali a potência mundial naquele momento que estava em ascensão. E Nabucodonosor, naquele momento, havia derrotado, então, o Egito, uma outra grande potência da época, vencendo o faraó Neco. E os seus olhos se voltam para o povo de Deus, se volta para Israel, se volta para Judá, e percebemos que Nabucodonosor faz pelo menos 3 incursões em Jerusalém. Primeiro, no ano 606, quando ele leva os nobres para a Babilônia e os vasos do templo. Nessa primeira incursão vai Daniel, vai, né, os seus 3 amigos aqui conhecidos, que nós falaremos mais aqui ao longo da nossa mensagem. Depois, no ano 597, uma outra
incursão acontece. E ali, o rei Joaquim, que era o rei da época, né, isso, se rende então sem resistência, e nesse tempo é levado também mais um grupo de pessoas cativas para a Babilônia, nesse contexto que vai o profeta Ezequiel, por exemplo, nós já havíamos falado aqui em algum momento. E depois, no ano 586, uma terceira ação da Babilônia, na época do rei Zedequias, quando Nabucodonosor cercou Jerusalém por 18 meses, e quando foi dada uma oportunidade, que se abriu uma pequena brecha no muro, né, da cidade, ele invadiu a cidade, e foi o momento mais conturbado da história daquele momento, porque quando Nabucodonosor entra, então, causa uma destruição dos muros da cidade, uma destruição do templo, né, e domina de forma definitiva, então, Jerusalém naquele contexto. O rei Joaquim, o rei Zedequias, que era o rei da época, foi morto, foi cego, seus filhos foram mortos, e aí então a Babilônia consolidou seu domínio total sobre o povo de Judá e sobre Jerusalém. Então, é nesse cenário, então, paralelo, que enquanto está acontecendo tudo isso lá em Judá, em Jerusalém, Daniel está na Babilônia, então, com seus 3 amigos. O texto lá de Daniel, capítulo 1, verso de 1 a 7, fala exatamente isso. Deixa eu ler aqui, Daniel 1, de 1 a 7, fala assim: no 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sineá e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Então o rei ordenou que Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, trouxesse alguns israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele devia ensinar-nos a língua e a literatura dos babilônicos. O rei designou-lhe uma porção diária de comida, de vinho da própria mesa. E eles receberam um treinamento durante 3 anos, e depois disso passariam a servir ao rei. Entre esses jovens estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. Daniel deu o nome de Beltesazar, Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque, e Azarias, Abednego. Então nós percebemos que eles foram levados ali de Judá para a Babilônia para servir na corte do rei, porque eles estavam naquele grupo de jovens que se enquadravam aqui naquilo que Nabucodonosor desejava, ou seja, membros da nobreza de Israel, da família real de Israel, jovens sem defeitos, cultos, inteligentes, que dominassem algumas áreas da ciência. Eles então são levados ali para aquele lugar, e o primeiro desafio que nós observamos aqui, irmãos, é que além de Nabucodonosor tentar implementar na vida deles as suas crenças, né, fazer com que eles se alimentassem da comida que era oferecida pelos babilônicos, eles também já começam ali a tentar trabalhar no coração daqueles jovens, mudando os seus nomes. Não é isso? Porque os nomes de Daniel, Ananias, Misael e Azarias eram nomes que tinham um simbolismo relacionados ao Deus de Israel. E quando eles chegam lá, o povo babilônico já tenta mudar o nome deles para nomes que faziam menção aos deuses babilônicos. Por exemplo, Daniel significa Deus é meu juiz. Mas quando chegou lá, o nome dele mudou para Belsazar, que significa Bel protege a sua vida, fazendo então referência a uma divindade babilônica. Ananias significa o Senhor mostra graça. Mas quando chega lá, o seu nome é mudado para Sadraque, que significa o comando de Acu. Acu era o deus da lua lá na Babilônia. Misael quer dizer quem é como Deus, mas o seu nome é mudado para Mesaque, que significa quem é como Acu também. Azarias significa o Senhor é meu auxílio, mas Abednego quer dizer servo de Nebo, ou Nego, né? O nome de Deus então estava sendo substituído ali pelo nome dos deuses lá
da Babilônia. Então eles precisavam enfrentar alguns desafios. Desafios relacionados a viver num lugar diferente, desafios relacionados a ter que aprender uma língua diferente, desafios relacionados a práticas e costumes diferentes, desafios relacionados à sua própria vida, né, de ter os seus nomes mudados, mas uma coisa estava no coração deles. Independente de todas essas mudanças que estavam sendo provocadas por aquele momento de crise, eles não abriam mão do seu compromisso com Deus, né? É interessante exatamente isso. O seu compromisso com Deus era algo inquestionável na vida desses 4 jovens, não é isso? Era algo que, mesmo a cultura babilônica tentando mudar, mesmo que aquela crise tentasse desestabilizá-los de alguma forma, o compromisso deles com Deus era algo inegociável para aqueles jovens. E aqueles jovens, então, com esse compromisso tão firme com Deus no coração, foram abençoados por Deus. O texto fala que eles foram colocados em posições especiais, foram colocados em posições estratégicas. Eles se negaram a comer os manjares do rei, se alimentaram de uma outra forma, e Deus os abençoou a ponto de eles estarem mais saudáveis até do que os outros jovens que estavam se alimentando dos manjares da mesa do rei. Nós conhecemos essa história. E aí no capítulo 2, quando Daniel está ali na corte, tem uma ligação muito profunda com o capítulo 3 que nós não podemos desassociar. Ele tem, Nabucodonosor tem um sonho que ninguém consegue interpretar, não é isso? E Daniel, então, foi escolhido por Deus para interpretar aquele sonho. Daniel vê uma estátua, né? Uma cabeça de ouro e outras partes dos membros de diversos materiais que, na verdade, representam os reinos e os impérios mundiais ao longo da história. E quando Nabucodonosor ouve aquela história, aquela revelação do sonho de Daniel, ele pensa, bom, se nessa estátua que revela os reinos e os impérios do mundo, a cabeça dessa estátua é uma cabeça de ouro, Nabucodonosor então resolve ter um plano. Ele manda construir uma estátua gigantesca, né? Os historiadores e a Bíblia fala que essa estátua tinha cerca de 30 metros de altura por 3 metros de largura. Era uma estátua de ouro gigantesca. E aquela estátua de ouro, quando fossem tocadas ali então as músicas relacionadas ao culto da cultura babilônica, as pessoas que estivessem, né, ouvindo aquela música, elas deveriam adorar aquela estátua. Um comentarista bíblico diz que Nabucodonosor, na verdade, tinha a intenção de unificar todos os reinos do mundo através de 2 coisas com essa ação: da religião, da sua religião, e através do medo. Era necessário, então, se adorar aquela imagem, ou, caso contrário, aqueles que não obedecessem essa ordem deveriam, então, ser jogados para a fornalha ardente. E aí, chegamos, então, no capítulo 3, e o texto fala exatamente isso, né? O texto fala que, diante do toque das músicas do culto babilônico, Sadraque, Mesaque e Abidnego, né, agora, ou Ananias, Misael e Azarias anteriormente, não se prostram diante daquela imagem. Não se rendem diante daquela imagem. O Nabucodonosor então fica o quê? Furioso. Fica furioso com eles, os chamam, tenta dar uma segunda chance para eles se posicionam, não é isso? E ele então manda acender aquela fornalha e aquecer 7 vezes mais do que era o costume, e joga aqueles 3 jovens dentro daquela fornalha. E aí nós conhecemos um pouco, né, a história daquilo que aconteceu dali para frente. E eu quero então destacar algumas lições desse momento, quando eles são jogados, quando eles são chamados por Nabucodonosor ali, a partir do verso 15 do capítulo 3, para destacar algumas coisas que mostram o compromisso que eles têm com Deus, mesmo diante da crise, mesmo diante daquele cenário adverso. E a primeira lição que eu quero destacar aqui, então, está no verso 15 e 16, quando diz assim, capítulo 3, agora, porém, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla, de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos?
Sadraque, Mesaque e Abidnego respondeu ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Primeira lição então que eu destaco aqui é que na crise nós somos chamados para demonstrar um compromisso de confiança em Deus. Na crise somos chamados para demonstrar um compromisso de confiança em Deus. Diante daquele cenário totalmente adverso, né, e de uma sentença de morte eminente, impressiona, irmãos, a confiança que aqueles jovens têm em Deus. A gente percebe que eles não entraram numa discussão teológica infrutífera com Nabucodonosor, eles não tentaram defender o Deus de Israel, eles simplesmente testemunharam que eles não precisavam se defender diante de Nabucodonosor porque eles confiavam plenamente em Deus. Nabucodonosor, então, fica ali desconcertado diante daquela situação. O texto diz que ele fica irado, né, diante daquela afirmativa. Eles estavam dizendo que não precisavam se defender, nem defender a Deus, porque Deus estaria cuidando da própria defesa deles. Então, eu penso que esse é um primeiro aspecto muito importante para nós, que nos revela em momentos de crise, como esse que eles viveram e como esse que nós estamos vivendo. A nossa confiança em Deus. Confiar que Deus está conosco. Isso é fundamental para a nossa caminhada. Eles colocam essa verdade que está no seu coração diante daquele rei que tinha todo o poder sobre a vida deles, que tinha todo o poder para fazer o mal contra eles, mas ele simplesmente mostra a Nabucodonosor que eles confiavam em Deus e que o compromisso deles passava pela confiança que havia no coração deles, no seu relacionamento com Deus. Me lembro da história de uma criança que certa vez estava numa sala de embarque, extremamente tranquilo, com seu jogo eletrônico, sozinha num canto da sala de espera. E as pessoas que estavam ali para entrar naquele avião já acharam estranho aquilo, né? Uma criança sozinha para ir viajar no avião. Em determinado momento da viagem, então, quando eles começam a entrar no avião, fazer o check-in, aquela pequena criança foi pega pela aeromoça e entrou no avião. Se assentou tranquilamente no seu lugar, abriu o tablado da cadeira, né, da frente, colocou ali o seu caderno e começou a pintar. Enquanto isso, as crianças que estavam naquele voo, algumas, como é costumeira, né, estavam ali ansiosas, preocupadas, algumas chorando, e aquela criança extremamente sozinha naquele banco e tranquila. E ninguém entendia o que estava acontecendo. E aquele avião, então, levanta voo e vai embora, não é isso? Para o seu destino, para a sua viagem. E aquela criança tranquila ali, desenhando no seu caderno. Em determinado momento da viagem, há o anúncio de uma pequena turbulência que estava indo de encontro àquele avião. E todos ali desesperados, as crianças chorando, e aquela criança tranquilamente ali, assentada no seu banco, sem nenhum problema. Quando passou a turbulência, então alguém não aguentou e perguntou àquela criança, não é isso? Nossa, tá tudo bem com você? E aquela criança respondeu, não, tá tudo bem comigo, né? É que eu estou observando você desde lá, da sala de espera do aeroporto, e estou vendo você tão calma, tão tranquila. Você não tem medo, né, de viajar sozinha? Você não tem medo de estar aqui no avião? Mesmo no momento de turbulência, eu vi que você manteve a sua tranquilidade. Você não tem medo do avião cair? E aquela pequena criança, então, apenas sorriu e respondeu o seguinte, não, eu não tenho medo. Não tenho medo porque meu pai é o piloto do avião. Ou seja, se Deus é aquele que está pilotando a nossa vida, devemos ter a confiança que Ele está conduzindo as coisas da melhor forma possível. Aquele menino estava tranquilo, que sabia que mesmo diante das turbulências, mesmo diante daquela viagem, em alguns momentos, parecer um pouco preocupante, ela confiava em que o pai dela estava no comando daquele avião e faria o melhor para que ela pudesse chegar ali no seu destino. A nossa relação, então, de confiança com Deus precisa ser um compromisso fundamental, né, essencial nos momentos de crise. Não podemos, irmãos, mesmo nesse momento de crise, perder a nossa confiança em Deus. Deus não perdeu o controle da história, Deus não perdeu o rumo da história. Evidentemente que existem as ações humanas, como falamos na quarta-feira, não é isso? Onde Deus, quando criou o mundo, estabeleceu suas leis e deu ao homem livre agência para agir
em algumas coisas, mas mesmo assim ele não perde o controle da situação, ele não perde o controle da história. O primeiro compromisso que aqueles homens então deixam para nós é um compromisso de confiança com Deus. Como Isaías disse lá em Isaías 12:2, né? Deus é minha salvação, terei confiança e não temerei. O Senhor sim, o Senhor é minha força, o meu cântico, Ele é a minha salvação. Um cenário de crise, então, primeiro compromisso que Mesaque, né, que aqueles 3 meninos jovens deixam para nós, Sadraque, Mesaque e Abednego deixam para nós, é que precisamos manter o nosso compromisso de confiança em Deus a despeito das situações. Segunda lição que o texto destaca para nós está no verso 17, não é isso? Daniel 3,17 diz assim: se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos e ele nos livrará das suas mãos, ó Rei. E a segunda lição que eu tiro aqui, na crise, somos chamados para demonstrar um compromisso de fé em Deus. O primeiro compromisso foi de confiança. O segundo compromisso, um compromisso de fé. Os 3 jovens dizem que Deus pode livrar. Interessante isso, né? Pela fé que eles têm em Deus. Evidentemente que eles não vão determinar aquilo que Deus vai fazer, evidentemente que eles não vão dizer aquilo que Deus vai fazer, mas eles têm fé naquilo que Deus vai fazer. Eles simplesmente andam pela fé. Eles simplesmente têm um compromisso com Deus naquele momento de fé. O Warren Wiersbe, né, um grande comentarista bíblico, diz que aqueles jovens deixam para nós pelo menos 4 demonstrações ou 4 aspectos relacionados à fé. Primeiro, que a fé verdadeira, ela encara o desafio. Eles estavam confiantes, né? Não nas suas forças, confiantes em Deus. Segundo, que a fé verdadeira confessa o Senhor. Porque eles estavam acreditando, eles estavam tendo fé num Deus que pode todas as coisas. Terceiro, que a fé verdadeira desconcerta o inimigo. Diante da demonstração de fé dele, com certeza Nabucodonosor ficou sem entender nada. E quarto, que a fé verdadeira confirma as promessas, né? Não é à toa que esses 3 jovens aparecem, né? Talvez não nominalmente, mas os seus feitos, lá em Hebreus capítulo 11, naquilo que nós chamamos de galeria da fé. No verso 34, na primeira parte, diz assim: pela fé apagaram o poder do fogo. Ou seja, o exemplo deles de fé fica ali registrado, então, na palavra de Deus. Precisamos, então, irmãos, no tempo de crise, demonstrar o nosso compromisso de fé em Deus. A nossa fé em Deus precisa ser colocada em prática diariamente. Precisa ser vivida nesses 4 aspectos aqui que nós falamos, né? Uma fé verdadeira que encara o desafio, uma fé verdadeira que confessa o Senhor, uma fé verdadeira que desconcerta o inimigo, uma fé verdadeira que confia nas promessas. Gosto muito do hino 160 do cantor cristão, ou 338 do Inário para o culto cristão, que é fé contemplada. Lembra desse, né? Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter. A resposta, sem na fé enfraquecer, sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Estava vendo a história desse hino. Esse hino foi traduzido pelo Ricardo Petrovski. Ele é autor ou tradutor de pelo menos 29 hinos do nosso cantor cristão. E ele diz o que motivou ele a fazer a tradução desse hino, que se tornou um dos hinos mais inspirados, né, para nós enquanto batistas brasileiros. Ele diz assim: desde a minha juventude me impressionei com as promessas de Deus e o seu cumprimento recebido pela fé. Muitas dessas promessas foram registradas na Bíblia, como as que Deus fez a Abraão. Agora, muitas outras experiências aconteceram fora da Bíblia, como as que de George Mueller, que por mais de 60 anos sustentou grandes orfanatos, pedindo e recebendo os recursos unicamente de Deus. Isso mostra que hoje Deus responde orações baseadas na fé. Essa convicção me constrangeu a traduzir este hino, desde que não tínhamos qualquer hino que com ousadia proclamasse
essa verdade. Ele faz referência então ao autor do hino, George Miller, que durante mais de 60 anos sustentou grandes obras de caridade através de orfanatos, pedindo e recebendo recursos que foram aparecendo, né, surgindo mediante a graça de Deus. A fé então daquele homem, mostrada através desse hino, inspirou o Ricardo Petrowski a fazer a tradução desse hino que nos fala algo essencial e fundamental a respeito da fé. Diante da crise, precisamos então ter um compromisso de fé com Deus. Diante da crise, precisamos fazer como Sadraque, Mesaque e Abednego, que mantiveram a sua fé, mostraram a sua fé a Nabucodonosor e de forma verdadeira viveram aquela realidade. É aquilo que a Bíblia nos fala lá em 1 João 5,4, não é isso? Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Segunda coisa, então, segunda lição que nós podemos aprender nesse momento aqui, dessa passagem, quando aqueles jovens estão diante de Nabucodonosor, é que, num cenário de crise, precisamos manter o nosso compromisso de fé com Deus. E a terceira e última lição que o texto traz para nós é que, num cenário de crise, somos chamados para demonstrar também um compromisso de fidelidade a Deus. Verso 18 diz assim: mas ele nos livrou, mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste. É interessante que eles estão dispostos a tudo, até mesmo a perder a vida, mas não abririam mão do seu compromisso agora de fidelidade com Deus. Eles falam aqui, olha, mesmo que se Deus não nos livrar, nós não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que você mandou erguer. Percebemos aqui, então, pelo menos 3 aspectos relacionados à fidelidade deles. Primeiro, que a fidelidade a Deus é algo fundamental e importante na nossa caminhada de vida, não é isso? Esses jovens entendem que agradar a Deus é mais importante até que preservar a própria vida. Eles dizem, olha, não deixaremos de ser fiéis a Deus. Ou seja, a principal lição desse texto não é só apenas o livramento miraculoso, mas é a fidelidade inegociável. 3 jovens que têm coragem de discordar de todos. 3 jovens que têm coragem de manter-se fiéis ao Senhor, mesmo diante da iminência de até mesmo perderem as suas vidas. Outra coisa, que a fidelidade aqui, ela é incondicional e não barganha com Deus. Percebam que, na verdade, eles simplesmente dizem que se manterão fiéis diante de Deus. Não exigem de Deus nenhum tipo de troca. Não exige de Deus nenhum tipo de toma lá da cá. Simplesmente eles dizem, estaremos nos mantendo fiéis diante de Deus. Não há nenhum tipo de barganha, não é isso? Não há nenhum tipo de negociação. Eles simplesmente se colocam diante de Deus como alguém que serão fiéis ao Senhor, independente das circunstâncias. Outra coisa é que a fidelidade de Deus nos torna uma fortaleza para não ceder às pressões. Hoje falo, por exemplo, especialmente aos jovens, quantas pressões estão ao nosso redor, não é isso? Somos instados, muitas das vezes, se embriagarmos com amigos, a perdermos a virgindade antes do casamento e tantas outras coisas que estão relacionadas à cultura do mundo que nós vivemos. Mas esses jovens mostram que a fidelidade a Deus os leva a se manter uma fortaleza e não ceder à pressão. Talvez, aos olhos humanos, eles poderiam até ser ridicularizados, né? Mas eles se mantêm aí fiéis diante do Senhor. Jesus alerta os seus discípulos sobre a necessidade de manter a sua fidelidade. Lá em Marcos 13:9, Jesus fala assim: fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença dos governadores e reis como testemunhas. A nossa fidelidade, então, diz respeito a muita coisa, especialmente em dias de crise como esse que nós estamos vivendo e como aqueles jovens viveram. Precisamos nos manter fiéis às nossas convicções. Precisamos nos manter fiéis à maneira como nós escolhemos viver, ao nosso modo de vida. Precisamos nos manter fiéis à nossa adoração.
Precisamos nos manter fiéis aos nossos relacionamentos. Aqueles jovens, deixa para nós então mais uma lição muito importante. Diante de um cenário de crise, mantenha o seu compromisso de fidelidade a Deus. A conclusão, irmãos, é que aqueles jovens eram comprometidos com Deus. E o seu compromisso com Deus redundou em algumas coisas na sua vida. Mais adiante, dos versos 24 em diante, nós começamos então a perceber o que a fidelidade deles, o compromisso que eles tinham com Deus, redundou na vida deles. Primeiro, Deus transformou o instrumento de morte em instrumento de manifestação da sua glória. Diante do seu compromisso com Deus, o texto fala que Nabucodonosor ficou o quê? Irado. E joga então aqueles 3 jovens na fornalha ardente, amarrados. Mas aquele fogo que deveria ter sido usado para matar aqueles jovens, na verdade, serviu apenas para manifestar a glória de Deus na vida daqueles jovens. Eles foram jogados amarrados, mas saíram do fogo totalmente livres e soltos. O compromisso que eles tinham com Deus, a fidelidade, a fé, a confiança, tudo isso foi colocado em prática e Deus então transformou o instrumento de morte em instrumento de manifestação da sua glória. Segunda coisa é que quando todos os recursos da terra acabam, nós encontramos o livramento do 4º homem que ainda está no meio da fornalha. O livramento que nós observamos aqui acontece pela manifestação especial do poder de Deus. Foram jogados 3 naquela fornalha, mas de repente eles se surpreenderam que aparecia mais um personagem ali, mais um homem, né? E o texto fala que Nabucodonosor, quando olha para aquele 4º homem, diz que aquele se parece com o filho dos deuses. Deus havia então feito com que, diante do compromisso daqueles homens, quando os recursos deles acabaram, quando os recursos deles se findaram, Deus não os abandonou, mas enviou no meio daquela fornalha, então, um anjo forte para estar com eles ali no meio das aflições. Deus manda aquele anjo ali para ajudá-los. Deus manda aquele anjo ali para preservar a vida deles. E eu entendo que, então, é mais uma questão importante que nós aprendemos, que o compromisso de fidelidade que eles tiveram com Deus redundou em bênçãos na vida deles também nesse sentido. Eles não ficaram abandonados, eles não ficaram sozinhos. Deus manda o seu anjo, como é hoje também, meus irmãos. Deus desce para estar conosco nos momentos de aflição. É Deus que está conosco nas provas, nos vales, na dor, na solidão, na perseguição, na doença. Aquele 4º homem da fornalha continua agindo e presente hoje. O 4º homem da fornalha continua conosco quando os nossos recursos terrenos acabam. Quando as nossas forças se esvaem, somos chamados então a nos mantermos comprometidos com Deus, né? Eles tinham 2 escolhas: estar fora da fornalha com Nabucodonosor ou dentro da fornalha com o anjo de Deus. A fornalha não pôde, tirar, a vida deles, porque Deus estava com eles, e quando os recursos humanos se findaram, Deus mandou então os recursos do céu. Eu não sei se diante da crise que você está vivendo hoje, você pode estar também com o mesmo sentimento de estar dentro de uma fornalha ardente, Talvez por problemas familiares, por problemas financeiros, por problemas emocionais, por problemas espirituais. Qual a sua fornalha hoje? Não sei, mas eu sei de uma coisa: se seus recursos humanos já se esgotaram, acredite que Deus tem recursos para enviar em seu favor para mudar a realidade da fornalha ardente que você está vivendo hoje. Aqueles jovens, então, eram comprometidos com Deus, e os efeitos desse compromisso, então, fizeram Deus transformar o instrumento de morte, o instrumento de manifestação da sua glória. Fizeram Deus transformar os recursos da terra, que estavam esgotados, em livramento através dos recursos do céu. Mas percebemos também que a fidelidade e o compromisso deles fizeram com que Deus os honrasse. Ou seja, quando você honra a Deus, Deus te honra. O mesmo rei que ficou irado, transtornado, quando eles se recusaram a adorar a imagem da estátua de ouro, nós percebemos que diante da vitória deles, diante do homem da fornalha que estavam com ele, aquele rei então
se rende e se prostra e declara a grandeza do rei de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Do Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ele fica realmente impressionado, né, com o poder daquele Deus que estava com eles, né, naquele momento. E por fim, quando você é fiel a Deus, quando você é comprometido com Deus, o nome de Deus, ele é exaltado. A última ação, então, que Nabucodonosor toma, então, diante daquele momento, e quando eles tiram aqueles homens da fornalha, veem que eles estão completamente normais, nem cheiro de queimado eles estavam sentindo. E aí eles fazem um decreto, então, declarando aquilo que está lá no verso 30, não é isso? 29 e 30, que eu quero ler aqui, quando diz assim: por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação, língua, que disser qualquer coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado, e sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Eles, além de saírem ilesos ali, o nome de Deus foi exaltado. E eles ainda foram promovidos, né, diante daquela situação. Eles se mantiveram comprometidos com Deus. Eles se mantiveram firmes diante daquela crise. E é o desafio que Deus quer traçar, né, para nós também nessa manhã. Num cenário de crise, mantenha o seu compromisso de confiança em Deus. Num cenário de crise, mantenha o seu compromisso de fé com Deus. Num cenário de crise, mantenha o compromisso de fidelidade com Deus. E Deus vai fazer aquilo que fez na vida daqueles jovens. Transformou o instrumento de morte em instrumento de manifestação da sua glória. Fez com que os recursos humanos, terrenos, não tivessem esgotados e deu recursos celestes na vida dele. Fez com que eles, honrando a Deus, eles fossem honrados. E fez com que eles, sendo fiéis e comprometidos com Deus, o nome de Deus também fosse exaltado. Meu desejo nessa manhã é que nós possamos, ao olhar esse texto, tirar essas lições e muitas outras que com certeza cada um dos irmãos, ao lerem o texto, poderão ter nessa passagem, mas a essência para mim é que possamos manter o nosso compromisso com Deus. Mesmo diante de um cenário de crise, que possamos manter o nosso compromisso diante do Senhor, como aqueles jovens se mantiveram. E nada foi capaz, né, de impedir que o seu compromisso com Deus pudesse ser abalado. Não para que o nome deles fossem exaltados, mas para que o nome do Senhor pudesse ser exaltado, glorificado e reconhecido, né? A Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E o meu desejo é que essa palavra tenha alcançado de alguma forma o teu coração. E aquilo que eu não pude levar ao teu coração, que o Espírito Santo complete. E se você está hoje dentro de uma fornalha ardente, que você possa olhar para o compromisso daqueles jovens com Deus e colocar em prática também na sua vida. Não perca a sua confiança, não perca a sua fé, não perca a sua fidelidade a Deus, e Deus vai te livrar dessa fornalha. Deus vai te salvar, Deus vai te honrar, Deus vai te exaltar, né, aí nesse lugar aonde você está. Que Deus nos abençoe, que Deus continue nos sustentando ao longo da nossa caminhada. Eu quero orar por você nesse momento. Pai, muito obrigado pela tua palavra, porque ela é poderosa, viva, eficaz. Muito obrigado, Deus, pelo exemplo vivo, tão atual, necessário, importante, presente, que Sadraque, Mesaque e Abidnego deixam para cada um de nós. Muito obrigado porque aqueles jovens se mantiveram comprometidos com o Senhor, a despeito das situações. Pagaram preço, mas mantiveram-se comprometidos na sua confiança em Ti, na sua fé e na sua fidelidade. Que também seja assim em nossas vidas. E se há alguém nesse momento, ó Deus, talvez com a sua fé abalada, talvez
no meio de uma fornalha ardente, que o Senhor esteja também trazer à memória aquilo que dá esperança, que o Senhor esteja nesse momento mostrando a necessidade de um compromisso contigo, mostrando caminhos para a saída dessa situação, dos problemas talvez relacionais, financeiros, emocionais, espirituais. Que o quarto homem da fornalha, Deus, aquele anjo poderoso, esteja nesse momento visitando todos aqueles que carecem de uma graça especial da tua parte, e que os olhos, as mentes e os corações sejam renovados nesta manhã. Muito obrigado pela tua presença, pela oportunidade de cultuar o teu nome. Assim nós oramos a ti no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus te abençoe, tá bom? Te dê um domingo de bênçãos e de paz. E às 19 horas nós estaremos de volta aqui. Quero te convidar para estar conosco. Convide a sua família. Teremos um culto especial, uma palavra direcionada às nossas famílias. O tema da nossa mensagem de hoje à noite é: Deus quer usar a sua família. Tá bom? Então vem estar conosco. Tenho certeza que será mais um culto abençoado para a honra e glória do nosso Deus. Tá bom? Vamos estar terminando agora esse culto com uma canção que nos chama ao compromisso com Deus. Então não saia antes de você adorar ao Senhor com essa última canção. Até a última palavra, até a última estrofe, vamos juntos declarar que não existe nada melhor do que estar diante de Deus e que haja em nós esse compromisso, né? Que envolve a confiança, que envolve a fé, que envolve a fidelidade ao Senhor. Se Deus falou no teu coração, aquele like, aquele coraçãozinho, é isso? Para que nós possamos também daqui perceber aquilo que o Senhor está falando ao teu coração. Deus abençoe a todos. Vamos adorá-lo. Faça da sua casa, faça desse lugar um lugar de adoração ao Pai nessa hora. Deus abençoe a todos e até mais tarde às 19 horas. Compromisso. Não existe nada melhor do que estar diante de Deus. Pode o mundo se abalar, seguro estou em ti, seguro estou em ti. Tudo foi criado por ti. Nós também, pra ter louvor, quero sempre te exaltar,
Oh,